Olá, alunos do curso de Ciências da Natureza, dando continuidade ao nosso curso de Metodologia para o Ensino de Ciências. Hoje nós vamos falar um pouco sobre o currículo de Ciências da Natureza. A aula está estruturada nos seguintes tópicos: a Biologia como ciência e disciplina, a Química como ciência e disciplina e a Física como ciência e disciplina. Eu sou a professora mestre Michele Lima e vamos dar continuidade às nossas atividades. Então, nós vamos começar com a biologia, no currículo de Ciências da Natureza no ensino fundamental, a biologia como ciência e disciplina, e é possível observar que ela ocupa um espaço muito grande, ela é a disciplina predominante no currículo de Ciências da Natureza no ensino fundamental, desde o seu início, do sexto ou nono ano, e as disciplinas de Química e Física, elas ficaram mais restritas aos 2 últimos anos do ensino fundamental. Também é de se compreender por que disso, uma vez que Química e Física são disciplinas um pouco mais abstratas para o entendimento, e é necessário que o aluno tenha uma maturidade um pouco maior para poder compreender o conteúdo químico e o conteúdo físico. Então, a biologia ela vai dar o pontapé inicial no ensino de ciências da natureza, no ensino fundamental. E para isso, nós vamos agora analisar os objetivos da biologia no currículo de ciências da natureza para o ensino fundamental. Então, seria de identificar os conteúdos básicos de vida e evolução para ilustrá-los em diferentes situações do cotidiano das crianças. Então, a biologia, por se tratar do estudo da vida, é um pouco mais fácil de contextualizar e trazer para a realidade do aluno, uma vez que a vida em si faz parte do cotidiano de todos. Conhecer estratégias que contribuam para que as crianças compreendam melhor os fenômenos vitais e reconheçam suas relações com o meio ambiente. Então, esses objetivos vão nortear o ensino da biologia dentro de ciências da natureza. E, ao longo da história, foi possível observar uma evolução no conhecimento biológico. A apostila que está disponível na plataforma para vocês, a apostila de conteúdos e metodologias do Ensino de Ciências 2, ela traz uma linha do tempo falando um pouco sobre cada uma das disciplinas, biologia, química e física. Eu coloquei aqui nesse slide algumas informações que eu achei pertinentes e interessantes para a gente colocar aqui. Inicialmente, como a gente está falando de biologia, sobre a biologia. Então, como a biologia se desenvolveu ao longo do tempo? A gente tem um marco para a biologia, que foi a invenção do microscópio. A invenção do microscópio ela trouxe um desenvolvimento muito grande e uma visão nova sobre o que seria vida, a partir da observação de seres microscópicos. A partir de então, começou-se a estudar sobre as células, as primeiras células, a composição dos seres vivos, a complexidade dos seres vivos e a relação que essas células têm que manter para manter o funcionamento do organismo como um todo. Continuando a análise da biologia como ciência, é possível observar nos séculos XVIII e XIX o aprimoramento da ciência biológica de um modo geral. No século XVIII a gente tem aqui um marco importante que são os reinos naturais, que começou-se a falar do mundo inorgânico, que seria o não vivente, e do mundo orgânico, que seria o mundo em que os seres vivos eles se alimentam, respiram, reproduzem e morrem. Também com essa divisão foi possível, só foi possível a partir do reducionismo mecanicista, tomando o corpo de uma nova ciência e o ritmo da investigação científica ela vai se tornar um pouco mais acelerada. Já no século XIX a gente tem o desenvolvimento da anatomia, a partir de estudos mais aprimorados, desenhos mais aprofundados da anatomia humana e comparada com os outros animais, verificando as semelhanças que existiam entre as diferentes espécies e até sendo possível relacionar o parentesco entre elas. Outro grande marco para a biologia foi o Darwin e o evolucionismo, que no século XX propôs a ideia da seleção natural a partir da escrita do seu livro Origem das Espécies.
trazendo a ideia da mutabilidade das espécies, modificando o pensamento imutável que se tinha, e também trazendo à tona o neodarwinismo, a partir da teoria darwinista, sendo aplicada a partir das descobertas genéticas, descobertas estas que foram propostas por Gregor Mendel, onde ele explicava, a partir das suas leis, a origem da variação genética e a variação genética como sendo ponto crucial para o evolucionismo. Também tivemos o desenvolvimento da teoria celular, o reconhecimento de que todo ser vivo é formado por célula e de que toda célula só vai se originar de uma célula pré-existente, sendo assim, então, ela age como uma unidade morfológica e funcional de todo e qualquer ser vivo, expandindo assim o conhecimento evolucionista. Já no século XX e XXI, a gente tem o desenvolvimento, o boom da biologia molecular, as descobertas, a partir da descoberta do DNA, da descoberta dos mecanismos de replicação, transcrição e tradução em 1953 por Watson e Crick. A gente vê o desenvolvimento de várias outras ciências que surgiram a partir da biologia molecular, trazendo possibilidades para biologia, para biotecnologia, para biologia molecular, para engenharia genética. Então, no século XX, esse conhecimento mais profundo a nível molecular permitiu que a ciência conseguisse avançar até o ponto que nós temos hoje, contribuindo não somente para a biologia, mas também para a química, com o desenvolvimento da bioquímica, a fisiologia, a física e a genética, elas vão se fundindo, trazendo essas novas ciências, como a biologia molecular, como a biotecnologia e a engenharia genética. Então, contextualizando a biologia, como eu havia dito, contextualizar a biologia não é algo tão complexo, uma vez que o laboratório biológico maior está ao nosso redor, né? Claro que requer, sim, um planejamento, né, um bom planejamento por parte do professor para que os objetivos de aprendizagem sejam alcançados. Mas é possível analisar, por exemplo, estruturas que compõem os seres vivos, como a gente pode observar nessa figura. Os alunos estão analisando as flores, né, analisando o ciclo reprodutivo de uma planta a partir da sua estrutura reprodutora, o laboratório maior, que é o nosso entorno, então é possível analisar as interações dos seres vivos entre si, as interações dos seres vivos com o meio ambiente e todos os tipos de relação que são as relações que formam todo o contexto biológico, né? Então, é possível trazer o contexto biológico para uma realidade mais presente no cotidiano do aluno. Então, dessa forma, a biologia ela se torna mais acessível para a compreensão, se torna menos abstrata, né? E pode garantir uma aprendizagem mais significativa. Agora, falando da química, a química como ciência e disciplina, para o ensino de ciências da natureza, no ensino fundamental, a química, o ensino de química, ele está mais direcionado para os 2 últimos anos do ensino fundamental, que é o momento em que o aluno já tem uma maturidade intelectual maior e conseguirá entender os pormenores da disciplina. Então, o objetivo da química seria utilizar os conceitos básicos, né, como base de novos conhecimentos científicos em diferentes contextos, identificando-os em fenômenos químicos ocorridos em diferentes situações do cotidiano. A química, na realidade, está presente em tudo. O que é um pouco complexo é que a gente consiga compreender de que forma ela está presente, de que forma as interações químicas vão acontecer, inclusive para permitir a vida. Então, a química é uma ciência experimental que estuda a estrutura, a composição e a transformação da matéria. Na química, nós teremos a transformação e o aperfeiçoamento dos materiais da natureza de acordo com as necessidades humanas. Claro,
temos a química natural e também temos a possibilidade de trabalhar os componentes químicos de forma a agregar valor a alguns componentes que venham a trazer benefícios para os humanos. Infelizmente, nem sempre somente benefícios, né? Mas vamos analisar o que o quadro vem trazendo, né? Você já parou para pensar quantas coisas à volta resultam de fenômenos químicos? Desde que o homem surgiu na Terra, ao longo do tempo, foi transformando e aperfeiçoando os materiais da natureza para satisfazer suas necessidades, como você pode observar abaixo. Então, a gente tem aqui na observação desse quadro a utilização da química na agricultura, né? Também a utilização da química nos cuidados da saúde, com a produção de medicamentos, de fármacos, na construção de prédios, no vestuário, na produção alimentícia de origem animal ou de vegetal. E é possível perceber que é uma ciência que avança cada vez mais, trazendo relevantes invenções e descobertas para a humanidade, integrando-se ao campo de investigação racional, claro que também compondo trazendo um bom relacionamento com a biologia e com a física também, integrando-se de forma complementar, né? Caracterizando ciências contemporâneas, a exemplo do projeto Genoma Humano, que se encontra em franco desenvolvimento. Na realidade, o projeto Genoma Humano ele já foi concluído, mas graças aos conhecimentos químicos foi possível compreender a biologia do contexto genético e assim conseguir aplicá-lo de forma que os humanos consigam, né, nós seres humanos consigamos ter um conhecimento maior sobre a nossa genética. E contextualizar a química na realidade não é tão complicado quanto parece, né? O livro traz até um exemplo, né, que misturas químicas são possíveis de observar e é um conteúdo que o aluno vai verificar no ensino fundamental, né? A matéria pode aparecer no universo de diversas maneiras. Tomemos como exemplo um copo de suco de laranja. Nele estão misturadas as substâncias, água, açúcar e outros elementos presentes na fruta. Em química, chamamos de mistura. Então, a química ela vai mostrar que é possível analisar a composição de estruturas biológicas através da sua composição química. Compreender o funcionamento biológico através da composição química. Então, são ciências que, claro, irão se complementar também com a física, né? A fisicoquímica está aí para mostrar isso. Então, nos anos finais do ensino fundamental, os alunos veem um pouco disso, claro que de forma bem simplória, uma vez que o conhecimento dessas duas outras ciências, da química e da física, ele é mais amplo e aplicado no ensino médio. Ensinar química é pensar na ação humana sobre o meio, buscando contribuir para o desenvolvimento da ciência e, por consequência, da sociedade, direcionando o conhecimento químico como fonte de criação do fazer humano. Conhecer melhor a química é descomplicá-la. E descomplicá-la é um trabalho que os professores podem fazer com seus alunos, visando a melhor qualidade de vida. Consequentemente, irá ajudá-los a cuidar do meio ambiente e a preservá-lo. Assim, compreendemos a química como uma ciência da natureza que possibilitará aos alunos a contextualização da química em seu dia a dia e as relações com outras disciplinas. Como eu havia dito, né? Há uma complementação muito evidente entre as disciplinas que compõem as ciências da natureza, só que a química e a física, por serem um pouco mais abstratos do que a biologia, elas podem trazer realmente um pouco de dificuldade, tanto na compreensão quanto na compreensão por parte dos alunos, quanto na exposição dessa disciplina por parte do professor. Então, é necessário buscar sempre contextualizar, trazer para a realidade do aluno a importância de estudar determinado conteúdo e sua aplicabilidade num contexto social. Agora, falando da física como ciência e disciplina, assim como a química, a física está concentrada nos 2 últimos anos do
ensino de ciências da natureza no ensino fundamental. E um grande questionamento seria se há relação da física com outras ciências. Muitas vezes não é possível enxergar esse relacionamento, mas na realidade elas estão intimamente relacionadas, né? Ela é uma ciência que vai estudar a natureza. Mas você pode dizer que existem também outras ciências que estudam a natureza, como a astronomia, a química, a geografia, a botânica e a biologia. Sim, elas também estudam parte da natureza, porém todas elas se utilizam das leis da física, né? Há íntimas relações da física com as outras ciências. Como eu havia dito, o que é mais complexo é conseguir associá-las às outras ciências, né? A apostila que está na plataforma também traz uma linha do tempo histórica, falando dos principais destaques da física e suas principais contribuições. Seria interessante depois vocês pegarem o material e lerem com cuidado, mas aqui eu vou mostrar rapidamente só alguns pensadores, alguns físicos que foram importantes para o desenvolvimento e foram importantes na contribuição para o estudo da física, como aqui a gente pode ver Isaac Newton, né, que postulou as leis da gravidade, alguns outros estudiosos, e claro, também Albert Einstein, que são os mais famosos, né, ele com a teoria da relatividade. Então, assim, de um modo geral, a física, ela tenta explicar as leis do universo, né? E quais seriam esses objetivos? Por que a gente realmente tem que aprender física, compreender física e qual a importância de associá-la às outras? E os objetivos de aprendizagem da física, a física enquanto disciplina, seria de perceber a importância do conhecimento físico para o entendimento dos fenômenos naturais e do desenvolvimento tecnológico atual, uma vez que está tudo interligado, integralizado, e conhecer e entender os conceitos básicos da física de forma que seja possível promover a abordagem dos mesmos de forma contextualizada e significativa para os alunos do ensino fundamental. Para isso, nós precisamos trazer um pouco mais para a realidade, para o contexto social do aluno, a importância de compreender fenômenos físicos e conseguir aplicá-los. Contextualizar a física. Na apostila também é possível trazer alguns exemplos de como contextualizar a física. Eu fiz um pequeno recorte, mostrando aqui, por exemplo, quando se estuda os tipos de energia, né? Falando de energia mecânica, de como ela pode ser produzida, de energia térmica, energia luminosa, energia elétrica, eólica, solar, sonora, nuclear. Tudo isso está presente no nosso dia a dia, né? Então, é importante que consigamos trazer para a realidade do aluno esse conteúdo de forma contextualizada, para que ele consiga compreender a importância e a aplicabilidade do conteúdo físico, assim como também a sua relação íntima com as outras ciências.